de uma maneira muito bizarra e muito oculta, atribuídos a culturas do presente momento, ou seja, à Igreja Católica, ao cristianismo e a muitas outras religiões e elementos místicos. As pessoas performam rituais hoje que foram criados lá atrás e que tinham uma conexão direta com o inferno para os sumérios. Mas elas nem sabem disso. Elas nem sabem o que elas estão performando ou que rituais para quais deuses elas estão performando. Hoje nós vamos voltar para os assuntos da antiga Mesopotâmia, porque, dentre todos os aspectos que nós já tratamos aqui no canal sobre os antigos sumérios e sobre os Anunnakis, tem um que eu nunca falei e também nunca vi ninguém falando sobre, que é o submundo dos deuses sumérios. Traduzindo em palavras aqui mais simples de serem compreendidas, hoje nós vamos falar sobre o inferno dos sumérios, o inferno dos Anunnakis, ou seja, o primeiro inferno criado, o inferno original, porque de todas as culturas que existem no mundo, certamente esse inferno aqui foi o primeiro. Inclusive, as culturas posteriores à cultura dos sumérios, tipo a cultura egípcia ou a própria cultura grega mesmo, eles atribuíram muitos dos conceitos do inferno sumério às suas próprias culturas. E, obviamente, que no inferno dos sumérios nós temos elementos que são muito estranhos. São coisas que eu diria que são até macabras. Coisas essas que são utilizadas pelo ocultismo e pelas elites do planeta Terra até hoje, até o presente momento. Algo que não corresponde com elementos posteriores, ou seja, com elementos do inferno que vieram posteriormente à cultura dos sumérios. Por exemplo, diferentemente dos outros infernos que nós conhecemos, no inferno sumério não existia um deus ou um demônio que julgava a sua alma. E, obviamente, que era vital que você mantivesse ali toda uma vida livre de atos culposos e delitos. Sim, isso era mandatório e isso está em todos os infernos, não apenas no inferno sumério, mas eu tô falando de algo que era certamente muito diferente dos infernos que nós conhecemos hoje, principalmente. Como esses elementos simbólicos são, de uma maneira muito bizarra e muito oculta, atribuídos a culturas do presente momento, ou seja, à Igreja Católica, ao cristianismo e a muitas outras religiões e elementos místicos. As pessoas performam rituais hoje que foram criados lá atrás e que tinham uma conexão direta com o inferno para os sumérios. Mas elas nem sabem disso. Elas nem sabem o que elas estão performando ou que rituais para quais deuses elas estão performando. Então, hoje eu sou mais uma vez Carol Capel, a sua historiadora compacto favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Canal esse, inclusive, que está lotado de conhecimentos ocultos. E se você gosta de conhecimentos ocultos, eu recomendo fortemente que você também esteja inscrito no canal de Shorts. Lá eu posto vídeos de mistérios diários e assim você não fica por fora de um absoluto nada do que eu postar. Se inscreva no canal, é de graça, o link está aqui embaixo na descrição. E agora sim vamos começar a falar sobre o inferno sumério, porque nós temos muitos detalhes para cobrir aqui hoje. Para começar, o inferno sumério tem vários nomes. Por quê? Porque existiram várias culturas ali naquela região. Eu já contei para vocês aqui em outras oportunidades sobre a cultura dos Ubaid ou sobre a cultura proto-suméria, como os Ubaides são conhecidos. Então, os Ubaid desapareceram e aí apareceram os sumérios. Os sumérios desapareceram, daí apareceram os acádios. E os acádios, eles se encontram reproduzindo os mesmos mitos sumérios em suas escritas cuneiformes, mas com uma linguagem completamente diferente e completamente estranha da linguagem suméria. Então, deixa eu traduzir o que eu acabei de falar aqui. Eles mantinham as mesmas tradições e os mesmos mitos, só que, ao invés deles utilizarem a mesma escrita que os sumérios, eles desenvolvem uma escrita completamente diferente, que a gente não sabe de onde veio, para deixar isso por escrito
mito e meio que como documento de sua civilização para as culturas que vieram a posteriori. E isso, gente, é algo que se repete em todas as civilizações da Mesopotâmia. Mas se eles estavam no mesmo local, como é que eles podem ter escritas tão diferentes e que mudam o tempo todo? É algo que não faz muito sentido. E, inclusive, a mesma coisa acontece quando os acádios somem e surgem os babilônios. Então, todas as histórias que foram contadas, elas foram deformadas pela cultura que veio a seguir. Então, nós temos ali o inferno original, que é sumério, e todas as culturas que vieram depois meio que tentaram traduzir esses mitos e tentaram propagar esses mitos, elas mudaram esses mitos e foram transformando esses mitos de acordo com como aqueles mitos serviam para elas. Então a gente não sabe exatamente o que rolou ali, mas muito se perdeu. Nós não sabemos se eles foram arrebatados, se eles foram levados para outro planeta, se eles foram exterminados. Nós não sabemos o que de fato aconteceu de maneira individualizada com essas culturas. Só o que nós sabemos é que todas elas desapareceram de uma maneira que eu diria que é um tanto quanto que esquisita. Mas eles herdaram parte da cultura da civilização anterior desaparecida. E por causa disso, então, o inferno sumério ou o submundo sumério, ele tem vários nomes. Ele aparece na literatura como Kur, como Irkala, como Kigal e como Ertetu. E esse último, o Ertetu, ele foi o nome que se manteve por mais tempo. Então, de acordo com essas histórias, existiam várias maneiras de se chegar nesse submundo. Uma delas era através de uma escada que ficava ao leste do deserto, algo que como que hoje a leste da região onde é a capital do Iraque. Ali, nessa parte do deserto, tinha meio que um buraco no chão e eles desciam por esse buraco utilizando escadas, e quanto mais eles baixavam nessas escadas, mais próximos eles chegavam desse submundo. E então, quando eles chegavam ali no fundo dessa caverna, eles sabiam que tinham chegado ao fundo e que estavam muito próximos desse submundo porque eles encontravam com o Apsu. Apsu, gente, era uma espécie de uma água doce sagrada, mas ela não era uma água normal. Ela era uma água que Tiamat, que é uma das primeiras entidades cósmicas, tinha se transformado ao cair na Terra. Então, para entender isso, nós primeiro teríamos que entender um pouco de como a mitologia suméria funcionava. Basicamente, Tiamat e Apsu foram as primeiras entidades cósmicas a existir. E ao chegarem aqui no planeta Terra, eles começaram a criar. Eles criaram os seres humanos e também criaram tudo que existe. Mas o Apsu morreu e caiu ali nas profundidades do planeta, nesse exato local onde tem aquela caverna onde eles desciam com a escada. Então, essa água mágica que tinha ali no fundo dessa caverna era nada mais, nada menos que Apsu, que é uma água sagrada que tinha sido formada a partir do corpo de Apsu, a entidade. E nós temos uma apropriação cultural por parte da Igreja Católica e do Vaticano muito similar a essa lenda suméria que aconteceu ali na região de Glastonbury, na Inglaterra. Eu estive lá no ano passado e eu fiz um verdadeiro documentário sobre essa história e eu trouxe aqui no canal em um vídeo inédito. E se você ainda não assistiu, eu recomendo para você entender mais ou menos como que essa apropriação suméria foi feita pela Igreja Católica. Agora, voltando aqui ao inferno sumério, ao encontrar essa água, então, você encontraria uma das primeiras 7 portas. Segundo os textos sumérios, existem 7 portas que são proibidas para os humanos. E o guardião dessas 7 portas é um deus chamado Net. Atrás dessas 7 portas, você encontra, então, o submundo sumério, que é governado pela deusa Ishtar. Você até já deve ter ouvido falar sobre ela. Ela assume vários nomes, mas para os mais íntimos, ela é Lilith ou Lilitu, como consta nos textos sumérios. Então, não que essas duas entidades, Ishtar e Lilith, sejam a exata mesma entidade, tá? Elas não são a mesma deusa, mas elas são sim, elas representam sim o mesmo arquétipo. E no fim das contas, é isso que conta para o ocultismo, tá? Ambas são associadas a Vênus, a estrela da manhã, então vocês sabem muito bem a que elas são associadas, vocês entenderam a ideia. E até os dias de hoje, meus queridos, até o presente momento, nós temos rituais terrenos elaborados e entregues a Lilith. No ano passado, por exemplo,
em 2024, as pessoas ficaram chocadas com um carnaval de rua que aconteceu em Toulouse, na França. Por quê? Porque a imagem de Lilith foi parte de um carro alegórico e a crentaiada surtou. E com razão para ter surtado, né, meu povo? Porque para os crentes, o único Deus que pode existir é o Deus deles. E os outros deuses não podem existir. No final das contas, esse é só mais um dia aqui nesse paraíso chamado Planeta Guerra. Oh, gente, falei errado, Planeta Terra. Vamos seguindo, porque nós temos muitas coisas ainda para falar, porque, segundo a mitologia suméria, toda e qualquer pessoa que morria ia para esse submundo. E ao chegar nesse submundo, essas pessoas falecidas precisavam se alimentar, mas elas só podiam se alimentar de duas coisas: de polvo seco e de um líquido que os familiares vivos eram responsáveis por levar nessa entrada do submundo para que os seus familiares mortos pudessem consumir esse líquido. E esses mortos ou esses falecidos que estavam no submundo, eles viviam como se fossem demônios. E se eles não estivessem sendo alimentados por esse líquido que a família levava lá, eles começavam a se transformar em demônios, ou seja, eles começavam a ganhar penas, tipo penas de pássaro mesmo. Mas por quê? Por que eles ganhavam penas? Porque tinha um demônio no submundo chamado Pazuzu, e esse demônio é inclusive utilizado hoje em dia, até o presente momento, mais de 6.500 anos depois, em rituais ocultistas. Esse demônio, o Pazuzu, ele tinha asas enormes de pássaros, e é muito interessante que os egípcios mantiveram muitas dessas tradições que os sumérios deixaram. Então, no templo de Karnak, existe uma representação dessas 7 portas que levam ao submundo. E lá também existe um livro, e quando eu falo livro egípcio, gente, é porque tá na parede, tá? Porque os livros eram colocados na parede, então toda a história é contada na parede. Então, lá em Karnak, existe um livro que se chama O Livro das 7 Portas. E esse é um livro escrito por egípcios antigos. E ele fala sobre a viagem que toda e qualquer pessoa tem que fazer por essas 7 portas, ou seja, a viagem que o espírito faz ao atravessar essas 7 portas para chegar ao submundo. Outra característica muito interessante desse submundo dos sumérios é que se as pessoas vivas tocassem música aqui na Terra, lá naquele buraco lá que dava ali acesso a essa entrada do submundo, os falecidos do submundo, eles se acalmavam. Então, vocês percebam que, como coisas criadas lá atrás, lá pelos antigos sumérios, que foi a primeira civilização que de fato existiu aqui no planeta Terra, pelo menos que nós temos conhecimento e que está documentado, são coisas que são utilizadas até os dias de hoje. Essas divindades do submundo sumério, elas são usadas hoje em dia em rituais do ocultismo, em rituais a céu aberto, como por exemplo esse ritual que eu mostrei para vocês, que aconteceu em Toulouse no ano passado. E isso me faz crer que esses seres têm muito mais poder aqui nessa nossa dimensão do que nós podemos imaginar. Porque já são mais de 6.500 anos cultuando essas entidades que, lembrem-se, vieram do céu, né? A história suméria fala pra gente que esses seres, que são as divindades deles, que são os Anunnakis, eles desceram dos céus e se firmaram aqui na Terra. Então, alguns dizem que esses deuses Anunnakis são, na verdade, alienígenas vindos de um local distante do nosso sistema solar, provenientes do planeta Nibiru. Outros dizem que esses seres são viajantes do tempo, ou seja, que eles são seres humanos do futuro. Já outros dizem que esses seres são provenientes de dimensões paralelas. A verdade verdadeira, meu povo, é que nós não sabemos, mas alguma verdade oculta essas histórias têm. Nós não sabemos qual versão da história está correta, talvez todas as versões estejam, talvez nenhuma das versões estejam, mas certamente tudo isso é muito intrigante, principalmente a maneira com a qual o inferno para os sumérios foi estruturado e como isso vem sendo usado até
até os dias de hoje, inclusive por culturas cristãs e católicas, isso me faz perceber que existe um poder muito forte por trás dessas coisas. Mas afinal de contas, quem eram esses seres e principalmente para onde eles foram? Será que eles vão retornar algum dia? E por que ainda em pleno 2025, muitas culturas do mundo continuam cultuando as divindades que são, de uma certa forma, alienígenas?